Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, eu sou advogado, especialista em direito público, e o vídeo de hoje é para falar sobre desobediência civil e por que você está fazendo isso errado. Tá? Então peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu like. Quem quiser apoiar o canal, seja membro do canal, né? Eu estou dando um foco aí em algumas coisas exclusivas para quem é membro do canal, tá? E vamos ao vídeo. Eu vejo com uma certa frequência o pessoal que é CAC, né, falando de desobediência civil, certo? E interpretando o fato de pegar uma arma, botar na cintura e sair portando como desobediência civil, tá? Podem haver outros entendimentos, etc. Eu não sou dono da verdade, isso não tem a ver com direito público, certo? E, portanto, não quer dizer que eu estou correto. Mas a minha concepção particular de desobediência civil não é isso, tá? Isso que você está fazendo é simplesmente desobedecer a lei, certo? Desobediência civil é uma coisa que vai muito além disso. É muito mais profunda, certo? E, principalmente, só é desobediência civil se você se ferrar, certo? Você botar a arma na cintura, sair andando por aí e não te acontecer nada, não é desobediência civil, certo? É só uma desobediência à lei que não foi constatada, certo? E que você não sofreu as consequências, certo? A desobediência civil, ela só se torna ato político e, portanto, a meu ver, só se torna desobediência civil quando ela gera uma confrontação das autoridades e mais, ela gera influência pública, clamor público, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Então vamos primeiro ao conceito de desobediência civil, vendo os exemplos clássicos, certo? Então, dois exemplos de desobediência civil que funcionaram e atingiram efetivamente o objetivo. Tá? O primeiro seria o movimento de desobediência civil do Martin Luther King Jr. Tá? Quem que foi Martin Luther King Jr.? Ele foi um político, né? Um líder que lutou pelos direitos da população negra. Porque na época dele, no local onde ele vivia, era lei, estava na lei a regra do apartheid, da segregação racial. Ou seja, por lei, pessoas de cor não poderiam frequentar certos lugares, tinham que levantar caso um branco se aproximasse no transporte público, ou seja, havia uma discriminação institucionalizada prevista em lei, certo? Isso foi considerado moralmente inaceitável, certo? E a legislação ainda permanecia, certo? E daí o que acontece? Considerando que os negros, até onde eu sei, sequer podiam votar, não havia a opção da solução democrática, isso não era uma opção, porque a segregação, inclusive, até onde sei, impedia ou dificultava o direito ao voto da população negra, certo? A solução democrática não estava na mesa, certo? Havia uma única opção, que era qual? Você convencer outras pessoas que essa lei era moralmente inaceitável, era ruim e, portanto, não possuía fundamento democrático, certo? Então, o que ele fez? Ele começou a gerar atos de desobediência civil, ou seja, um desrespeito organizado da lei, planejado da lei, para atingir o objetivo de agregar apoio e minar o fundamento democrático da existência da lei. Tá? Porque essa é uma discussão que eu tenho, por exemplo, com o pessoal que é liberalóide e liberaleco. Tá? Por quê? Porque eles vêm com essa história que o Estado isso, o Estado aquilo, entendeu? E eles sempre vêm assim, aí qual que é o fundamento do Estado? O que legitima o Estado? E aí eu aponto para eles o óbvio, tá? O fundamento do Estado é exatamente o mesmo fundamento, por exemplo, do valor do Bitcoin. É o mesmo, exatamente o mesmo fundamento, por exemplo, do valor dessa camisa que eu estou usando. Qual que é o valor? Da onde que vem esse valor? Ele é um valor integralmente subjetivo.
As leis do Estado têm legitimidade por quê? Porque as pessoas acreditam que tem. A grande maioria das pessoas acreditam que tem. É subjetivo. É que nem, por exemplo, o valor do Bitcoin. Ah, o Bitcoin vale tanto. Por que o Bitcoin vale tanto? Porque tem gente disposta a pagar tanto naquele momento. Se todo mundo chegar à conclusão que não, esse negócio de Bitcoin é bobagem, não serve pra nada, o valor do Bitcoin vai a zero e o Bitcoin morre, entendeu? Então, para os liberalóides e liberalecos que querem acabar com o Estado, a tarefa é simples. É só vocês convencerem uma grande maioria da população, uma maioria esmagadora da população, de que essa lei, o Estado, não deve existir, ele não tem legitimidade. Pronto, as pessoas concordaram que o Estado não tem legitimidade, o Estado automaticamente desaparece, certo? E é o mesmo ponto relativo a qualquer lei. Como é que você revoga uma lei utilizando-se da teoria da desobediência civil? Você precisa convencer um número de pessoas de que essa lei, ela ou é moralmente inaceitável, ou ela é, do ponto de vista pragmático, inútil, certo? Como é que você convence que é inútil? Demonstrando que o Estado não consegue colocá-la em prática, que os custos de colocá-la em prática vão ser muito maiores. Uma vez que a maioria da população concorde que o custo de colocar essa legislação em prática, ela não vale a pena, a lei automaticamente perde a legitimidade democrática. E daí torna-se letra morta. Isso acontece com extrema frequência no Brasil. O Brasil é o país onde a lei não pega, entendeu? Por que a lei não pega? Porque as pessoas, mesmo que inconscientemente, acabam desobedecendo. E daí aquilo vira, especificamente, uma desobediência civil e a lei simplesmente não é aplicada, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz no grupo e ele deu exemplo, que tem uma cidade lá que ele conhece lá, que ninguém usa capacete. Por que ninguém usa capacete? Porque provavelmente deve ser quente, deve ser desconfortável, a população é uma cidade pequena, todo mundo se conhece, e um cara não usou, outro não usou, outro não usou, outro não usou, outro não usou, e os responsáveis por aplicar essa lei lá viram que, porra, daí eu vou ter que multar a cidade inteira, né? Simplesmente fica impossível de aplicar a lei. Então, nessa cidade, o código de trânsito que prevê o uso obrigatório do capacete não se aplica. Não se aplica. Por quê? Porque se o guarda resolver multar o fulano, aí ele vai ter que multar o ciclano, Beltrano, etc, 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 ele vai ter que multar a cidade inteira, daí ele que vai ter que morar em outra cidade, porque vai ficar difícil de conviver, certo? Então, voltando ao caso do Martin Luther King, o que ele organizou? Ele organizou com as pessoas de cor, e notem, não eram só as pessoas de cor. As pessoas de cor possuíam o apoio de pessoas que não eram de cor, que tinham influência política e que concordavam com essas ideias. E eles organizavam desobediência civil, ou seja, não pode ficar sentado no trem quando entra um branco. E lá um monte de gente de cor sentava no trem e na hora que entrava um branco eles se recusavam a levantar e obrigavam a polícia a ir lá e bater neles e prender eles e sair no jornal. E daí as pessoas que não eram de cor olhavam aquilo e achavam que era ruim. E isso minava o fundamento democrático dessa lei, certo? Ele mesmo, por vezes, fez isso e foi preso. Então ele fez de uma forma aonde ia lá, desobedecia, sofria as graves consequências da lei. E aí é que é o ponto importante. Sofria as graves consequências da lei, e daí isso daí virava notícia, e daí ao virar notícia, as pessoas olhavam e pensavam assim, isso é injusto, isso não é moralmente aceitável, né? E mais, olha, quando o pessoal vai para reprimir só porque o cara estava sentado no trem, isso daí gera revolta, né? Isso gera consequências que vão além do que aquela intervenção policial, e na hora da gente calcular, inclusive quem não estava nem aí, se você era de cor, se você não era de cor, se era moralmente aceitável ou não era moralmente aceitável, mas naquele dia sofreu um prejuízo porque os seus empregados não chegaram, porque daí o trem fica parado no meio do caminho, tem toda a comoção, as pessoas não vêm trabalhar, as pessoas não vão comprar, isso gera pânico, naquele final de semana as pessoas não saíram passear e isso custou no seu bolso, você vai lá e diz, chega lá para quem detém o poder político e diz assim, cara, essa lei aí, tipo, só porque você não quer ver o preto sentado, você vai ferrar com todo mundo? Não, revoga essa merda aí, entendeu? Os caras têm direito igual, até bom, é bom pra todo mundo, entendeu? Pronto, foi revogado. Agora, qual que é a consequência real disso? E é isso que eu quero trazer pra vocês nesse vídeo. Qual que é a consequência real? Martin Luther King morreu, assassinado, 4 de abril de 1968. Outro exemplo de resistência, né? Desobediência civil feita com sucesso, certo? Gandhi, um indiano, né, formado em direito, etc, etc, etc. Também, Índia era colônia, a Índia era uma colônia britânica, certo? A Índia poderia votar
para se libertar, tinha solução democrática? Não tinha, entendeu? Eles podiam votar uma ou outra coisa, mas as leis vinham da coroa britânica, eles não eram um país independente, né? Mas pretendiam ser independentes, certo? E muitas vezes a coroa britânica trazia leis que o objetivo era o controle da população. Então a primeira desobediência civil foi o seguinte: a coroa britânica determinou que todos os indianos tinham que se registrar lá, fazer um registro. E daí o pessoal disse, não, nós não vamos se registrar, entendeu? Aí foi meia dúzia lá se registrar e ninguém foi se registrar, certo? A coroa britânica tinha como prender o país inteiro? Não tinha. Simplesmente não aconteceu o registro. Mas um ou outro sofreu as consequências em razão disso. Que é um ou outro sempre vai ser pego para Cristo, para dar exemplo, para ver se obriga os outros a fazerem, certo? No caso específico não aconteceu. E Gandhi também organizou diversos outros atos de desobediência civil, não pagamento de imposto, não submissão a regras que no direito tributário a gente chama de obrigações acessórias, etc, etc. E por conta disso, por ser esse líder, ele passou muito tempo da vida dele preso, exilado, e terminou como? Morreu de velhice na cama? Não. Morreu assassinado em 30 de janeiro de 1948. Tá. Ah, mas é um negócio que vale a pena, né? Porque sempre dá certo, né? Vamos fazer desobediência civil, porque o coleguinha que vai se ferrar. Porque é sempre o coleguinha que vai se ferrar, não é a gente, né? Com a gente nunca acontece nada, é sempre com os outros que acontece, né? Então é o coleguinha que vai se ferrar, é o trouxa do César que tá fazendo ponta de lança, é o trouxa do Polon que tá fazendo ponta de lança. Vamos pedir pro Benê fazer pra nós, né? Não, amiguinho, né? Aqui é trouxa, mas não é tão trouxa assim, tá? Não vai acontecer, certo? Então, dá certo sempre? Não, não dá certo sempre. Então, exemplo, na Alemanha, em 1953, teve uma greve geral que mobilizou 60 mil trabalhadores, tá? Dos quais 55 foram mortos, tá? E o número de reivindicações atendidas foi zero! Zero! Não conseguiram porra nenhuma. Conseguiram 55 coleguinhas mortos, provavelmente uma porção preso, um monte de gente tomou porrada e não conseguiram nada, nada, absolutamente nada. Provavelmente, aqui na fonte onde eu coloquei não tem a informação, mas muito provavelmente conseguiram mais restrição, conseguiram piorar provavelmente a própria situação. Então, gente, esse vídeo de hoje, tá? É para trazer essa informação. Esse vídeo hoje não tem muita piada, não tem muita graça, porque eu não acho um assunto engraçado, tá? Entendam, desobediência civil, você tem que conseguir ou a empatia de pessoas que não estão na sua causa, que achem que é moralmente inadequada aquela regra, e daí, portanto, com o seu ato de desobediência civil, e principalmente com a notícia da injustiça que você sofreu. Portanto, se não tiver injustiça, se você botou a arma, foi nas Casas Bahia, ninguém ficou sabendo e voltou, não é desobediência civil, porque ninguém ficou sabendo, entendeu? Você contar no grupo, não, porque eu sou macho, eu porto o dia inteiro. Não é desobediência civil, meu amigo. Você tá num grupo de CAC contando isso daí, né? Você não tá influenciando pessoas com o seu ato, certo? Vai ser desobediência civil se você for preso, né, vai nas Casas Bahia, é preso e as pessoas acham que é injusto, né? Então, colocando especificamente a situação, tá? O pessoal pediu para não falar mais das Casas Bahia. Então, você pôs a arma na cintura, foi no cabaré, né? Saiu de lá com duas putas, travestiu ou não, dando tiro para cima, foi preso. Vai gerar comoção social? A tia do Zap vai te defender, certo? O tio da intervenção vai te defender? Não. Eles vão olhar e falar assim, bem feito, trouxa, bem feito. Então, na minha concepção, isso não é desobediência civil. Porque se você não é pego, não gera comoção. Se você é pego, o pessoal que não está ligado na legislação vai falar bem feito, certo? Então não gera comoção social, certo? Outra opção da desobediência civil é quando, por ser maioria, por ser uma quantidade muito grande, certo? A desobediência, apesar de não gerar comoção social, e daí não tem nem a necessidade, porque você já é maioria, certo? Ela torna impossível, inviável, antipragmático, muito custoso, ou qualquer outro adjetivo que você queira dar, para aplicar a lei. E daí a lei é revogada, não porque as pessoas acham imoral, porque perde o fundamento moral, ou perde a legitimidade democrática. Ela é revogada porque simplesmente ela não consegue ser aplicada, certo? Então, ou ela cai no esquecimento, ou ela acaba sendo efetivamente revogada, tá?
Aí eu trago para vocês para nossa realidade. Nós somos 300 mil CACs. 300 mil CACs no universo de 210 milhões de brasileiros. 300 mil CACs. Não é nada. Não é nada. Entendeu? São pessoas que possuem influência política, são pessoas que têm uma capacidade de influenciar outras pessoas, mas não é um número relevante capaz de impedir a aplicação da lei, tornar a lei muito difícil de se aplicar, tá? Eu reconheço com vocês que colocar na prisão 300 mil CACs, 300 de Esparta, né? 300 mil de Esparta. É ruim de pôr 300 mil na cadeia? É. É ruim de abrir processo administrativo, suspender a posse e ir lá buscar a arma dos 300 mil? Eu não acho tão difícil. Entendeu? Não vamos pôr na cadeia, vamos só suspender o CR dos caras. É tão difícil? Eu não vejo. Eu não vejo tão difícil. Vai suspender o CR dos atiradores, vai gerar comoção social? Vai. Vai mesmo. Eu acho que não. Entendeu? Então, gente, qual que é a minha posição em relação a esse papo de desobediência civil? Primeiro, você desrespeitar a regra e não ser pego, para mim não é desobediência civil, não se enquadra. Então você está achando que está fazendo desobediência civil fazendo isso, bom para você, eu discordo. Eu acho que você simplesmente está descumprindo a regra e não está sendo pego, certo? Em relação ao papo de, não, porque nós vamos fazer assim, tá? Para mim, isso é xaxicho, entendeu? Que é tipo desobediência civil, mas não vai atingir o objetivo, que é ou ser uma maioria que torna impossível a aplicação da lei, né? Eu entendo que não é difícil revogar o CR e tomar as armas de todo mundo, tá? E também não vai gerar comoção social, porque já existe um preconceito contra os atiradores. Aí você vai lá e se enquadra no preconceito, não acho que o pessoal vá olhar e falar assim, eu estava equivocado, realmente o atirador não é esse tipo de gente. Ele simplesmente vai confirmar o preconceito, vai falar, realmente o atirador é um cara complicado mesmo, né? Eu não vou apoiar. Né? Antes eu tinha preconceito, agora eu tenho pós-conceito, certo? E principalmente o seguinte, essas questões de desobediência civil, de bangalô, essas coisas, tá? Elas são cabíveis quando efetivamente não existe a outra opção da solução democrática, entendeu? E o fato de você ter eleito o chefe do executivo, né? Mais meia dúzia de coronavírus lá, para deputado, que fizeram arminha com a mão e agora estão lá na CPI da fake news tentando derrubar o governo, certo? Isso não pode nos levar à constatação de que o caminho democrático falhou, certo? Eu entendo as pessoas desesperadas, pensando em situações desesperadas, na época do impeachment, onde a nossa querida ex-presidenta foi lá falar com o exército para saber se eles apoiavam fechar o Congresso, dar um golpe mesmo. Até entendo. Aí eu entendo. Na época da eleição, segundo turno, Bolsonaro e Haddad. Haddad prometendo venezualizar o Brasil, né? Aí o Haddad ganha, né? Aí o que será que aconteceria? Só ver o que está acontecendo na Argentina, é exatamente aquilo que aconteceria. Aí eu até entendo as pessoas pensando nisso. Mas, gente, vamos voltar para a realidade. Bolsonaro ganhou, entendeu? O risco de venezualização, ele se afastou. Por mais frustrante que seja para o pessoal do bangalô e da desobediência civil e para o pessoal da intervenção militar, etc, por mais frustrante que seja, o fato é que nós nos afastamos da beira do precipício, certo? Só que a questão é a seguinte, estamos agora, efetivamente, numa situação de democracia. Finalmente, depois de 20 anos, nós temos democracia. Que governo que usa dinheiro de corrupção para comprar parlamentar não é democracia. Não é a minha concepção de democracia. A minha concepção de democracia é isso. É um governo, né, que manda uma MP para acabar com o negócio estudantil e os corruptos lá do Congresso para beneficiar os corruptos do PCdoB, para derrubar, para financiar o pessoal da Uni. Vai derrubar a MP, vai deixar a MP caducar, tá? Por quê? Porque vocês votaram nesses filha da puta. Eles ganharam, gente. Não, mas não vale. Acho que vale, é democracia, é assim que funciona, entendeu? Tá achando ruim? Tá incomodado? Anota o nome do filho da puta, né? E não basta não votar nele, tem que fazer campanha contra, certo? 2022, você quer resolver o problema? Né? Bolsonaro presidente em 2023 com um Congresso efetivamente de direita, com as ideias de direita, com capacidade argumentativa de ir lá e destruir os petistas lá, de angariar apoio popular, certo? Aí sim, eleger um presidente de direita, um congresso de direita e ainda assim não deu certo, aí eu posso concordar com vocês que a democracia não é uma opção viável, tá? Mas antes disso,
presidente de direita, com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre como presidente do Senado, você vem dizer que a solução democrática está provada que não funciona, meu amigo, vai me desculpar, entendeu? Né? Mas a questão é a seguinte, a solução democrática nem foi tentada. Nem foi tentada. Não foi tentada, não dá para dizer que não deu certo. Tá? Então, gente, em relação a essa história de desobediência civil, tá? É por isso que eu sou contra, porque a maioria do pessoal que acha que está fazendo, na verdade, não está fazendo, tá? E quem acha que vai fazer, não está disposto a ser o ponta de lança, a dar a cara para bater, a sofrer as consequências, a pegar um tempo de cadeia, tá? Que vai ser necessário, meu amigo. Desobediência civil, se você não pegar cadeia, não é desobediência civil, entendeu? Se você não tomar um puta num processo, não tiver o Estado fazendo teu fiofó, não é desobediência civil, certo? E, principalmente, para finalizar, né? O vídeo já tá ficando muito longo, tá? Para finalizar, por que eu sou contra a desobediência civil, tá? Porque eu, particularmente, acredito na solução democrática, certo? Eu comecei a falar em Bolsonaro presidente, o pessoal dava risada na minha cara, certo? E o cara se elegeu, certo? Né? E eu tenho muita pena de quem vai por esse caminho, não vai conseguir nada, tá? E pior, quando a solução democrática vier, vai ser o trouxa que vai ficar, ó, chupando o dedo, porque daí é o trouxa que tá lá com uma condenação ou um processo por porte ilegal de arma, todo mundo tem o direito, menos ele, tá? Então é isso, pessoal. Curtam, compartilhem, deixem suas ideias aí nos comentários, tá? Quem concorda, concorda. Quem não concorda, discorda. Quem concordar muito absurdamente faz um vídeo resposta aí, reclamando, etc, etc, etc. Mas em relação a essa posição de desobediência civil, o meu entendimento é esse, tá? Eu acredito na via democrática. Quem não acredita, não tem problema, tá? Mas fique sabendo que simplesmente botar uma arma na cintura, sair e voltar para casa sem ninguém ficar sabendo, não é desobediência civil. É isso. Até o próximo vídeo. E um beijo pro Moleda. Eu tava esquecendo. Beijo pro Moleda. É isso. Até o próximo vídeo. Beijo pro Moleda.